Olá, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do YouTube, onde eu vou falar para vocês primeiro um pouquinho sobre mim e depois sobre o que é a pediatria integrativa. Para quem não me conhece, eu sou a Liz, eu sou pediatra, moro aqui em Curitiba e alguns anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a compreender que as doenças não são apenas físicas, elas também habitam a mente, habitam os nossos comportamentos. E muitas vezes o sintoma é a pontinha do iceberg. Quando a gente começa a investigar, a gente vê que atrás de tudo isso, lá embaixo de tudo isso, a gente tem origens mentais, origens espirituais, energéticas. E aí, pensando nisso, começando a estudar sobre a mente, sobre as terapias energéticas, eu comecei a refletir aonde eu poderia aplicar isso na pediatria. E eis que surgiu na minha vida a pediatria integrativa. Quando eu comecei a estudar pediatria integrativa, eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que eu tinha me encontrado na pediatria e eu poderia aplicar tudo aquilo que eu já tinha estudado, que não era nada a ver com a medicina tradicional, então eu tinha estudado muitas questões de medicina chinesa, a medicina ayurvédica, que é indiana, cursos sobre mentalidade, muito estudo da mente, muitos estudos budistas também, eu trago bastante para o consultório, e aí o que acontece é que eu não consegui encaixar tudo isso. Quando eu conheci então a pediatria integrativa, eu pude dar lugar a tudo isso, juntando, é claro, a medicina tradicional, que usa alopatia, que pede exames, que vê o físico do paciente, mas que também utiliza de todas essas outras abordagens. E agora, então, para a gente definir um pouco a pediatria integrativa, ou o que a gente fala pediatria com olhar integrativo, é a gente entender que a criança, ela não é apenas um físico, ela é corpo, mente e espírito. E a gente já deve cuidar dessa criança muito antes dela ter nascido, inclusive. Então, o ideal, no mundo perfeito da pediatria integrativa, a gente deveria cuidar dessa criança antes dela começar a existir dentro do ambiente uterino da sua mãe. Então, a gente deveria preparar essa família, né, esse casal, essas pessoas que querem ter filhos antes delas gestarem. Em quais níveis? Em todos, espiritual, mental e a parte física, é claro. Então, o que vocês devem pensar quando vocês estão indo procurar um pediatra com olhar integrativo? Primeiro, idealmente é muito melhor que isso seja feito antes de engravidar. Se você não conseguiu fazer isso antes de engravidar, é legal fazer durante a gestação, desde o primeiro trimestre, e caso não tenha dado tempo, então a gente vai começar na primeira infância. É muito importante lembrar que a consulta com o pediatra integrativo, ou com olhar integrativo, né, não é uma consulta comum, não é uma consulta rápida, é uma consulta meio investigativa. A gente vai ver toda a história dessa família, se essa criança já tiver nascido, toda a história dessa criança. Então a gente vai fazer uma análise muito profunda de tudo isso. Se, por exemplo, essa criança vem com algum sintoma específico, a gente nunca vai tratar só o sintoma. Por exemplo, uma criança que tem refluxo, uma queixa de que sempre tá, meu filho tá sempre eructando, ele tá sempre mal, tá reclamando, né, crianças mais velhas de refluxo. O que será na vida dessa criança que ela não está digerindo, por exemplo? Tudo tem ligação. A nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. E é isso que a pediatria integrativa quer trazer para a realidade, quer trazer para a prática, para a gente poder avaliar o campo todo onde essa criança está vivendo, onde essa criança está morando, o que essa criança está consumindo, né? Eu não falo nem só de consumos de alimentos, leite materno, leite de fórmula, o que ela está consumindo no campo visual, o que ela está vendo dentro de casa, o que ela está vendo até numa TV, do que ela se nutre, né? Então a pediatria integrativa ela vai abranger tudo isso. Fora todas essas questões de anamnese bem detalhada, de um exame físico muito completo, a gente também vai ter muitas orientações diferenciadas nessas consultas. Nessas consultas a gente vai ter recomendações também muito importantes, como por exemplo, recomendações de frequentar mais a natureza, viver mais o mundo outdoor, ter mais contato com animais, com pessoas, ter socialização, isso já desde os primeiros dias de vida. Claro que tudo isso com orientações, né? Ninguém quer colocar nenhum bebê em risco. Fora isso, a gente também vai ter indicação de brincadeiras interativas que façam uma conexão melhor entre o filho e os pais, o filho e as mães, o filho e os cuidadores, entre os irmãos. Então é muito importante que a gente preste atenção se essas orientações também estão sendo dadas. Além disso tudo que eu falei, a gente vai poder utilizar de ferramentas que não são da medicina tradicional. A gente vai poder usar de aromaterapia, de fitoterapia, de terapias energéticas, claro que isso sempre respeitando aquilo que aquela família acredita. A gente vai poder usar de suplementação individualizada. Vai ter vídeo no canal sobre isso também, então fiquem atentos. E fora todas essas questões que eu já trouxe, o mais importante do pediatra integrativo é que a gente não vai focar na doença.
Então, se você hoje me procura porque seu filho tem constipação, é aquilo que eu já disse no começo. A constipação ela é a pontinha do iceberg. O que está abaixo disso? Vou dar um exemplo para vocês desse assunto mesmo. A constipação, quando a gente vai avaliar a criança, não à toa a gente tem uma expressão enfesada para a pessoa que está braba, porque normalmente a criança que é constipada pode ter padrões mentais de rancor, repetindo mesmo as mesmas questões que já passaram e que ela não consegue se desapegar. Uma criança que está sempre muito contraída, que não quer, às vezes, liberar os conteúdos do inconsciente, liberar os conteúdos que passaram pela vida. E a gente vê muitas vezes quadros de constipação abrindo após alguns eventos traumáticos, né? Então a criança foi exposta em algum momento a uma situação que ela não queria, ou essa criança ela não manifesta os sentimentos, ela guarda muito. Ou é aquela criança que hoje você brigou com ela e daqui 20 dias ela ainda está lembrando daquele dia que você brigou com ela. Então a gente tem que trabalhar todos esses pontos, porque é claro, a gente vai tratar esse intestino, a gente vai dar medicações, inclusive laxativa se necessário, mas a gente vai estar cuidando de toda essa outra parte para que a gente consiga de fato compreender o que gerou. Porque o nosso intuito não é que a gente promova a cura do paciente, é que esse paciente, de acordo com todas as possibilidades que a gente dá, encontre um caminho para a própria cura, onde ele tem insights, e quando é um bebê, onde essa família tem insights que colaborem com a cura dessa criança. E para a gente terminar um pouco esse vídeo, falando de uma parte um pouco mais teórica até da pediatria integrativa, eu vou falar para vocês dos princípios da pediatria integrativa, que são um total de 5 princípios que a gente consegue dar uma resumida. Então vamos lá, primeiro princípio. A pediatria integrativa ela vai oferecer o cuidado centrado na criança, conforme eu já falei, não nas doenças e não nos sintomas, sempre respeitando a família e a diversidade cultural, a diversidade religiosa, aquilo que aquela família crê. Ninguém vai mandar uma família fazer tal coisa que não faz sentido para aquela família. Então a gente sempre tem esse respeito àquilo que essa família traz, àquilo que aquela família acredita e principalmente aquilo que aquela família está disposta a fazer. Às vezes eu, como pediatra, estou enxergando uma solução que é ABC, mas essa família só dá conta de fazer o A. Então a gente vai começar pelo A e aos poucos a gente vai evoluindo caso seja necessário. Outro princípio muito importante da pediatria integrativa é apoio à individualização do cuidado. Nem todas as crianças com as mesmas queixas e os mesmos sintomas serão tratadas da mesma maneira. Então isso é muito importante, a gente olhar todo o contexto, a gente olhar quem cuida, a gente olhar os hábitos. Então às vezes vão chegar 2 crianças da mesma idade, com as mesmas queixas, com a mesma história da doença ou do sintoma e os tratamentos serão completamente diferentes. Por quê? Porque cada ser é único, cada ser está incluído num contexto, numa diversidade cultural, numa diversidade religiosa. Então é claro que a gente não vai ficar ali ditando protocolos iguais para todo mundo. Outro princípio da pediatria integrativa que eu acho fantástico é a gente criar ambientes que proporcionem cura para as famílias e para as crianças. Ninguém está falando de um grande centro, embora seja muito importante a gente pensar nesses locais onde a gente pode ir até eles para promover cura, mas a gente está falando em criar de fato o ambiente ali do cotidiano, um ambiente que promova a saúde, que previna doenças. Outro princípio muito importante, e eu quero que vocês gravem isso, é que a pediatria integrativa se usa de evidências científicas de todas as áreas para poder levar o tratamento para a criança. Então não tem nada de charlatanismo como a gente escuta por aí, a gente vê muito profissional fazendo um mau uso do termo integrativo ou integrativa, então a gente tem que ter muito foco nisso. Ninguém está aqui para brincar com a saúde de ninguém, fazer coisas que não têm evidência, então a gente busca muito o estudo científico. E graças a Deus a gente tem avançado muito mesmo nos estudos, nas evidências e cada vez mais a gente pode usar tratamentos menos intervencionistas, menos agressivos, com excelentes resultados. Mais um princípio da pediatria integrativa é que a gente faça uso das coisas mais naturais possíveis. Por quê? Porque o nosso organismo, o organismo humano, ele tem uma natureza, de onde ele já veio desde toda a nossa evolução, onde ele sabe aquilo que é natural e aquilo que não é natural. É claro que com o passar dos anos a gente foi tolerando coisas que não são naturais, por exemplo, a alopatia, ela não é natural, ela foi montada num laboratório e a gente tolera isso e tem os benefícios. Mas o ideal é que a gente usasse o menos possível dessas coisas que a gente considera como xenobióticos, são coisas estranhas ao nosso organismo. Então a pediatria integrativa vai sempre focar nisso, para que a gente tenha menos intervenções, menos química, menos remédios alopáticos, em todas as faixas etárias, mas como aqui a gente está falando das crianças, principalmente nas crianças que estão formando o seu corpo, formando o seu aparato neurológico, do trato gastrointestinal e por aí vai. E o último princípio que eu queria trazer para vocês, que também é muito fantástico,
é dar responsabilidade para as crianças sobre o seu processo de cura. Então, na pediatria integrativa, a gente vai falar com essa criança, fazendo com que ela compreenda aquilo que ela precisa curar. Então, no caso ali, né, que eu já trouxe da constipação, a gente vai trazer para essa criança, e claro, como equipe multidisciplinar, se necessário, esses insights sobre o que ela precisa para ir melhorando. Ah, mas esse bebê, se for muito pequenininho, a gente vai estar sempre em contato com a família, porque mesmo os bebês, eles têm interferência daquele campo que eles estão vivendo. Então, se a gente tem uma família que começa a perceber, puxa, ele fica constipado quando a gente deixa ele na escola, o que a gente pode melhorar, né, se deixar na escola para essa criança evitar os quadros de constipação ou começar a evacuar mais? Vamos conversar com esse bebê, vamos ter outras estratégias. Então a gente tem muita coisa para fazer dentro do campo da pediatria integrativa. Então, para a gente recapitular um pouquinho de tudo que já foi dito, eu quero deixar claro que o ideal da pediatria integrativa é a gente pensar que a gente está trazendo um ser ao mundo, que esse ser ele tem total direito de ter acesso à saúde adequada, a bem-estar, a uma saúde mental adequada, a uma saúde física adequada. E é por isso que o ideal seria a gente já atender essa criança ainda no plano das ideias. Quando essa mãe e esse pai estão pensando em ter filho. Então a gente traz esse casal, a gente conversa com esse casal, a gente vai identificar quais são as dificuldades, quais são os desafios que eles vão encontrar na frente, o que eles podem modificar, estão fazendo atividade física, estão se alimentando bem, dentre outros padrões e crenças que muitas vezes eles trazem. Aqui no canal vocês vão ter acesso a mais detalhes, a outros assuntos relacionados à pediatria integrativa. Por favor, sigam o canal, deem like, encaminhem para as pessoas. É um conhecimento que precisa sim ser difundido para que a gente tenha uma infância mais plena e depois o resto da vida também com mais saúde. E me sigam também nas minhas outras redes sociais, @pediatralis.